Olá, alunos do sexto ano, estamos começando agora a nossa primeira videoaula do terceiro bimestre. A gente vai falar sobre a dinâmica do relevo e do solo e a distribuição e usos da água. Então a gente vai falar da questão dos solos e a questão das águas. Então nosso objetivo nesse bimestre é aprender as formas da superfície terrestre que estão presentes em todos os lugares do nosso planeta, além de compreender a importância da água como elemento indispensável à vida, analisando seus diferentes usos e problemas. O que é o relevo? As diferentes formas da superfície terrestre constituem um dos aspectos que diferenciam as paisagens, e esse conjunto de formas recebe o nome de relevo. Então toda vez que a gente fala de relevo, planície, toda vez que você está viajando pela estrada, você vê as diferentes formas da paisagem, né, que você capta ali pela visão, a gente está falando do relevo. E a gente vai estudar o relevo e depois o solo, para compreender toda essa dinâmica que produz e transforma as paisagens em que nós vivemos. Às vezes é difícil visualizar e identificar as formas de relevo nas cidades, em razão da presença de prédios e outras construções. Então, principalmente quem mora em cidade muito grande, né, com vários prédios, avenidas, carros, etc e tal, acaba tendo dificuldade de identificar as diferentes formas de relevo, porque a cidade ganha uma uniformidade ali sobre o espaço geográfico. Ao andar pelas ruas, entretanto, podemos perceber se os terrenos são planos ou irregulares, observando a presença ou ausência de subidas e descidas, além de formas que se destacam como morros e vales, por exemplo. Então, ao estudar as diferentes formas de relevo terrestre, é importante considerar a diferença entre altitude e altura. Então, o que é altitude? A altitude é a quantidade de metros que a gente está em determinada posição em relação ao nível do mar. Quando a gente fala assim, 400 metros de altitude, é a cidade ou o local que a gente está falando em relação ao nível do mar. A altura é a diferença entre dois pontos, né? Então, às vezes você está num local que tem uma altitude em relação ao nível do mar, mas você calcula a altura em relação àquilo que está ao seu redor. Por isso a gente tem que entender a diferença entre altitude e altura. A gente vai falar agora sobre as diferentes formas do relevo terrestre. As grandes formas do relevo terrestre são os planaltos, as planícies, as depressões, as montanhas. Depois a gente vai falar da dinâmica de como que isso se transforma. Planícies são terrenos relativamente planos formados pela deposição, ou seja, pelo acúmulo de sedimentos que vem de terrenos mais altos. Então, planícies geralmente são locais planos, mais baixos em relação ao seu entorno, né, de altura e também de altitude. E geralmente a gente tem um processo de intemperismo e erosão, que a gente vai estudar depois, que leva carreio de sedimentos das regiões mais altas, que vão escorrendo pelas montanhas ao longo dos milhares, milhões de anos, até depositar numa determinada região, que vai aplainar, tornando aquilo ali uma grande planície. Planaltos são superfícies bastante erodidas, ou seja, a ação do vento, das águas, dos rios, da chuva, desgasta o material que tem nos planaltos, as rochas, o solo, etc., vai fazer com que sejam produzidos sedimentos, e esses sedimentos vão sendo depositados nas áreas próximas mais baixas, que podem ser planícies ou depressões. Então, o planalto geralmente tem uma altitude maior do que as planícies e depressões, né? E áreas que estão com a sua superfície sofrendo processos de intemperismo e erosão. Os planaltos podem ser formados por chapadas, formas com quedas acentuadas, lembrando um degrau ou topo plano. Então a gente tem a Chapada Diamantina em Minas Gerais, a gente tem a Chapada no interior do Nordeste, na região centro-oeste, e por aí vai. Ou serras, formas de relevo com desníveis acentuados. Então são áreas mais altas dentro dos planaltos, né, que houve o processo de erosão e intemperismo, mas algumas de suas rochas são mais resistentes a esse processo. Aí essa área fica uma área de altitude maior. Então, quando a gente fala da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira, são as serras que estão na parte mais alta do planalto aqui da região sudeste. Aqui nessa fotografia a gente tem um exemplo de uma planície, né? São terrenos relativamente planos, formados pela deposição, como eu citei, acúmulo de sedimento que vem de terrenos mais altos. Então, tem uma paisagem lá na Rússia, que é uma grande planície. E aqui a gente tem as duas formações que a gente pode ter num planalto, né? Uma chapada, então Chapada Diamantina no município de Palmeiras, na Bahia, e então serra, que a gente tem a parte estadual dos Três Picos no município de Teresópolis, que é a região ali da Serra dos Órgãos, na região serrana do Rio de Janeiro. Então os planaltos são superfícies bastante erodidas, ou seja, desgastadas pelo vento, pelas águas do rio e pela chuva, e esses sedimentos vão sendo depositados nas áreas mais próximas, mais baixas, que pode ser planícies ou depressões,
E aí os planaltos são as chapadas e as serras são os tipos de planalto aí que nós temos. Já as depressões, a gente tem que prestar atenção aqui quando a gente fala de depressão. São superfícies planas ou levemente onduladas que foram bastante desgastadas. Tem altitudes mais baixas que os terrenos localizados ao seu redor, como os planaltos. As depressões podem ser relativas, quando estão rebaixadas em relação ao seu entorno, ou seja, a área mais baixa em relação aos planaltos, montanhas e planícies que estão ao seu entorno, ou absolutas, quando estão abaixo do nível do mar. Poucos lugares do mundo têm depressões abaixo do nível do mar. Já as montanhas são formas com altitudes elevadas, vertentes bastante inclinadas e que se originaram pelo movimento das placas tectônicas, que nós vamos estudar depois. A maior cordilheira do mundo é a cordilheira do Himalaia, onde está o Monte Everest. Aqui você pode perceber uma depressão. Então, depressão do Mar Cáspio, no Cazaquistão, é uma depressão, eu acho que essa aqui é uma depressão absoluta. Então, as depressões são superfícies planas ou levemente onduladas, que foram bastante desgastadas. Tem altitudes mais baixas que os terrenos localizados ao seu redor, os planaltos. Podem ser relativas, quando é apenas abaixo, com altitude do seu entorno, ou absoluto, quando é abaixo do nível do mar. E aqui a gente tem um conjunto de montanhas, aqui tem a Cordilheira dos Andes no Chile. Então montanhas são formas com altitudes elevadas, vertentes bastante inclinadas, se originaram pelo movimento das placas tectônicas. A gente vai ver placa tectônica depois. Um conjunto de grandes montanhas, formam uma cordilheira. A maior cordilheira do mundo é o Himalaia, onde está o Monte Everest. Mas a gente tem a Cordilheira dos Andes na América do Sul, as montanhas rochosas nos Estados Unidos, tem alguns na Europa, e a Himalaia lá na Ásia, né? E no Brasil? No Brasil nós temos depressões relativas, nós não temos depressões absolutas, ou seja, nenhum lugar do Brasil é abaixo do nível do mar. Nós temos planícies e planaltos, né? Nós não temos grandes cadeias de montanhas, porque as cadeias de montanha elas se formam nas regiões de contato de placas tectônicas, né? Em regiões ali que vai aparecer também vulcões, terremotos, etc. Como o Brasil está no meio da placa tectônica, né? Como o Brasil está numa região de estabilidade geológica, a gente não tem grandes cadeias de montanhas. Então a montanha mais alta do Brasil, que tecnicamente não é montanha, é o topo de uma serra, é o Monte Roraima, que tem 3.000 metros de altitude. Temos o Pico das Agulhas Negras aqui em Itatiaia com 2.800 metros de altitude. Já, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, que é uma cordilheira de montanhas, tem regiões de 4, 5, 6.000 metros de altitude. Himalaia tem 6, 7.000 metros de altitude, então são regiões bem mais elevadas comparados com as regiões mais altas existentes no Brasil. Os mapas que apresentam as altitudes de relevo são chamados de mapas hipizométricos. Então o que é isso? Assim, dificilmente você vai encontrar um mapa que mostra as altitudes de relevo, que são mapas mais específicos, mapas que a gente não vê muito em livros didáticos, né? Esses mapas vão mostrar as linhas, e aí a diferença entre uma linha e outra vai estar informando qual é a diferença de altitude, se é de 10 metros, se é de 50 metros, se é de 100 metros. E aí, nos mapas que a gente trabalha com relevo, né, o verde geralmente costuma ser utilizado para representar as áreas de altitudes mais baixas, seguido pelo amarelo, laranja, marrom ou vermelho. Então, geralmente marrom e vermelho utilizado para as regiões de altitudes bem altas. A escolha das cores deve obedecer a uma sequência gradativa que passe a ideia de ordem crescente das altitudes. Por isso que a gente escolhe cores mais claras para altitudes menores e cores mais escuras para altitudes maiores. Em geral, as altitudes mais baixas são representadas por cores mais claras e tons mais fracos, e altitudes maiores por cores mais escuras e tons mais fortes. Agora a gente vai falar dos agentes internos do relevo, né? A gente tem que explicar o seguinte: a gente tem a formação do nosso planeta, que a gente vai ver depois, núcleo, manto, crosta. E aí o que modela o relevo, o que modela a nossa paisagem são os agentes do relevo. Os agentes dos relevos podem ser de dois tipos, os chamados agentes internos do relevo, aquele que vem do interior da Terra, que vai moldar a nossa superfície, vai moldar as paisagens e o relevo. E a gente tem os agentes externos, aqueles que estão fora do interior do planeta, aqueles que sobre a superfície vai modelar as paisagens e o relevo. A gente vai estudar primeiramente os agentes internos do relevo, e na aula seguinte os agentes externos do relevo. Os agentes internos do relevo são fenômenos naturais que têm origem no interior do nosso planeta. Então a nossa crosta terrestre está fragmentada em imensos blocos chamados de placas tectônicas, que constituem-se em partes continentais e partes oceânicas, que se movimentam sobre o manto em diferentes direções.
Então a gente tem um manto muito quente, a gente tem correntes de magma que saem do manto, ele vem, bate no assoalho das placas tectônicas e empurra as placas tectônicas para diferentes direções. Aí as placas tectônicas se chocam, batem umas nas outras e vão modelando a superfície terrestre. A dinâmica interna do núcleo do mundo faz com que o magma sofra pressão, movimentando as placas tectônicas e dando origem aos terremotos e vulcanismo. Esse processo, relacionado à dinâmica do interior da Terra, agem de dentro para fora, moldando as formas de relevo. Por isso, agentes internos do relevo. Você também podemos falar em agentes endógenos. Agentes internos e agentes endógenos é a mesma coisa. Primeiro, a gente vai falar de tectonismo. Então, o que significa? A existência das placas tectônicas foi comprovada através de estudos científicos, que a chamada teoria da tectônica de placas descreve os movimentos que as placas realizam sobre um manto, explicando, por exemplo, a ocorrência de vulcões e terremotos e as diferentes origens das formas de relevo terrestre, montanhas, depressões, vales, etc. As placas tectônicas se movem de forma lenta, inconstante e podem, por exemplo, se chocar ou se afastar uma das outras. Então, assim, é tantos centímetros que elas se movem a cada tantos anos, centenas de anos e tal. Então, leva-se milhões de anos, bilhões de anos para as placas tectônicas percorrerem uma distância grande no nosso planeta e se chocar com outras placas. Então, aqui a gente tem exemplos, aqui é um mapa, né, uma figura, perdão, não é um mapa, é uma figura do nosso planeta. A gente tem um núcleo interno, que ele é sólido, feito de ferro e níquel lá dentro, ó, preso numa pressão muito grande. Temos o núcleo externo, que tende a ser algo mais maleável, mas não necessariamente líquido, né? E aí a gente tem um manto superior e um manto inferior, até chegar à crosta terrestre, que ela é dividida em crosta oceânica e crosta continental. Uma placa tectônica pode ter tanto crosta continental quanto crosta oceânica, na maioria das vezes. E aí, o movimento do magma, né, que sai perto do núcleo externo pelo manto e vai até o núcleo, o manto superior e bate nas placas tectônicas, movimenta as placas tectônicas, surgindo os terremotos e os vulcões. Né? Então, por exemplo, as setas vermelhas, azuis e verdes representam a movimentação do magma no manto terrestre. Então, assim, cada corrente de magma vai para um lado diferente. Em algumas situações, as setas vermelhas mostram o magma sendo expelido pela superfície, quando a gente tem o vulcanismo, surgimento dos vulcões. Em outras, as setas azuis indicam parte da crosta que afunda no manto. E aí, quando uma placa tectônica se choca com a outra, ela afunda. As verdes, por sua vez, apontam as separações das placas tectônicas. Esse é um esquema que mostra aí um corte do nosso planeta. Quando você pegasse uma maçã, cortasse no meio e fosse ver, né? A semente da maçã lá dentro é o núcleo da Terra, a polpa da maçã é o manto e a casca da maçã é a crosta terrestre. Aí uma boa analogia. E aqui a gente tem o mapa mundi. Vocês sabem já o que é o mapa mundi, né? A gente estudou cartografia isso lá no primeiro bimestre, segundo bimestre. É? Não sei. Então aqui a gente tem as placas tectônicas e, por exemplo, a placa do Pacífico tem umas placas menores, tem outras placas maiores. Aqui são os movimentos que elas fazem, né? Elas podem se afastar uma da outra, elas podem se chocar uma com a outra. Agora a gente vai falar dos terremotos. Então a ocorrência de terremotos, chamados abalos sísmicos, deve-se aos movimentos das placas tectônicas ou acumulação de rochas no interior da Terra e, dependendo da intensidade, pode levantar terrenos ou provocar seu afundamento parcial. Também podem ocorrer no fundo dos oceanos e provocar o deslocamento de grande quantidade de água, gerando o tsunami, fenômeno que se caracteriza por ondas gigantescas. Então, os terremotos são os abalos sísmicos, que a gente chama, devido à movimentação das placas tectônicas que levam à acomodação das rochas ali. Sua intensidade pode variar, pode provocar afundamento de terrenos ou erguimento de terreno e por aí vai. Geralmente, nas áreas de contato das placas tectônicas, faz com que, por exemplo, no Brasil, nós não tenhamos terremotos. Ou quando a gente tem terremoto, aquele terremoto muito pequenininho que a gente mal sente. Já os vulcões ocorrem em áreas de choque ou separação de placas tectônicas. São crateras ou aberturas, chamadas de fissuras, por onde o magma que vem lá do interior do planeta no manto é expelido atingindo a superfície, quando nós chamamos de lava. Então é a mesma coisa do tectonismo. Geralmente, regiões que ocorrem terremotos também são as mesmas regiões que ocorrem vulcões, né? Isso não é uma verdade, tem regiões do planeta que só tem vulcões e não tem terremotos, tem regiões do planeta que ocorrem terremotos e não tem vulcões. Mas, vamos dizer, em 95, 99% dos casos, geralmente onde tem terremotos são regiões também onde tem vulcões.
a lava se solidifica e dá origem às chamadas rochas magmáticas, que a gente deve ver depois, ou já vimos em algum momento, não lembro. Sendo o próprio vulcão o resultado do acúmulo de lava solidificada. Então o vulcão vai expelindo lava, ela vai solidificando até formar aquele cone do vulcão. Outras formas de relevo, como ilhas e planaltos vulcânicos, podem ter a mesma origem dos chamados vulcões. Então aqui a gente tem algum exemplo aqui, por exemplo, regiões de afastamento das placas tectônicas. Então as placas se afastam umas das outras, criando, ali que eu não estou enxergando porcaria nenhuma, criando uma nova crosta, a área de placa aumenta com o acréscimo de magma. Então, por exemplo, na região da África, onde está tendo separação de placa tectônica. Então lá no Quênia, abriu-se uma região lá no Grande Vale do Ruhr, né, que evidencia que em milhões de anos, uma região lá da Somália pode vir a se separar da placa africana devido a esse processo que está lá pegando um pedaço do continente africano. Choque de placas. As placas se chocaram, também não estou enxergando porcaria nenhuma. As placas se chocam, parte da crosta oceânica retorna para o manto e as placas são deformadas, a área da placa diminui. Então uma placa geralmente vai afundar e a outra vai sobreerguer. A placa que está afundando, com o tempo vai sendo destruída, porque ela está indo por direção do magma, e aí ela vai ser derretida, como se fosse uma barra de chocolate. Deu fome agora. E aí você tem a subida da parte da placa tectônica que vai ficar mais alta, criando a grande conjunto de montanhas, como a gente citou antes. Então a Cordilheira dos Andes na América do Sul é um exemplo de forma de relevo originada pelo choque entre duas placas tectônicas. Além de grandes cadeias de montanhas, nas áreas de choque das placas tem a ocorrência de terremotos e atividade vulcânica. A gente tem o vulcão lá no Chile, no Equador, na Colômbia, devido à questão da placa tectônica. Com isso, encerramos a nossa primeira videoaula do terceiro bimestre. Se inscreva no canal, dê o seu like lá, deixe o seu joinha e até a nossa próxima aula.